design futurista, controle sem fio, mídias digitais, entre outros atributos, fazem dos games atuais a coisa mais linda que um player deseja ter hoje em dia. Mas você sabe que nem sempre foi assim, e hoje eu tô aqui para te contar um pouco sobre essa história. Então, vem comigo! E aí pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos. Esse é o Fala Carlão Podcast. Eu sou o Carlão e hoje vamos falar sobre a história dos consoles de videogame. Essa história tem início na década de 50, onde havia uma crescente onda de pesquisas na área de computação e, consequentemente, na área de inteligência artificial. Com a comercialização do computador Univac 1, em 1951, abriu-se o caminho para instituições acadêmicas adotarem o uso de computadores. Mas, devido ao alto custo de operação e manutenção, essa tecnologia ficou apenas limitada às grandes organizações. Devido a este fato, os primeiros jogos foram limitados apenas a testes de teorias relacionadas às áreas como a de interação humano-computador. O primeiro jogo conhecido foi o NIN, que consiste em retirar peças da mesa e ganha o jogador que retirar a última peça. Este jogo foi simulado pelo computador chamado Nimrod, encomendado pela empresa Ferrand, para o Festival da Grã-Bretanha de 1951. Em 1952, temos o OXO, que simulava o famoso Jogo da Velha. E em 1955, surge o Huddersfield, jogo de guerra criado pelo exército dos Estados Unidos. Posteriormente, surge o polêmico jogo Tennis for Two, datado de 1958. Esse jogo é tão polêmico que há disputas judiciais pelos seus direitos de criação. Na década de 60, o MIT, Instituto de Tecnologia de Massachusetts, era um dos principais polos de pesquisa na área de computação mundial. Estudantes de engenharia ficaram atraídos pelos computadores e começaram a desenvolver ferramentas de programação, além de pequenos jogos, como Mouse in the Maze, que simulava um rato dentro de um labirinto, e o famoso Tic-Tac-Toe, uma nova versão do jogo da velha. Com a chegada do minicomputador PDP-1, Steve Russell e alguns amigos resolveram testar a potência deste mini-computador, criando um jogo que se controlava duas naves espaciais, onde o jogador deveria acertar torpedos no outro. Em 61, esse jogo foi testado pela primeira vez e foi finalizado em 62, ganhando o nome de Space War. Na década de 70, a empresa Magnavox compra o projeto do engenheiro Ralph Baer e começa a desenvolver o Odyssey 100, primeiro console de videogame a ser conectado a uma televisão. Em 72, o console chega ao mercado. Inicialmente eram vendidos 12 títulos e em sua maioria eram jogos de esportes. O Odyssey oferecia também um controle em forma de rifle, muito similar ao que temos hoje no PlayStation e antigamente no Dreamcast. O console foi evoluindo e assim surgiram as versões 200, 300, 400, 500, 3000 e 4000. Ainda em 72, surge a famosa Atari Inc., fundada por Nolan Bushnell e Ted Debney, e ainda no mesmo ano produziram o jogo Pong, que simulava o ping-pong, ou tênis de mesa. Durante a década de 70, a Atari se destacou por produzir diversos jogos arcade. O maior e mais famoso console produzido pela companhia foi o Atari 2600. E no Brasil, a empresa Gradiente lançou o console da Atari em 1983, que foi o mais popular até a Sega lançar o Master System. Dentre os jogos mais famosos do Atari, temos Space Invaders e Pac-Man, lançados pela Namco, empresa japonesa. Agora, uma curiosidade muito bacana. O
criador de Pac-Man, Toru Iwatani, se inspirou em uma pizza com apenas 7 fatias para criar o Pac-Man, e este foi o primeiro protagonista dos jogos de videogame. Bacana, né? Então vamos lá. Na década de 80, a maior disputa de mercado dos games era entre a Atari e a Mattel. Embora a Mattel tenha produzido consoles apenas até o início da década de 80, ambas as empresas produziam os melhores jogos, visto que a Nintendo entrou neste mercado apenas em 1977 com o console Color TV Game. Mas em 1983, a Nintendo lança seu primeiro console no Japão, o Nintendo Entertainment System, ou NES, e em 1975 lançam ele no mundo todo. Como foi um grande sucesso comercial, popularizou franquias muito conhecidas e amadas pelos gamers, como Super Mario, Donkey Kong e Legend of Zelda. E não, Zelda não é o elfo. Após o lançamento do NES, a Nintendo praticamente dominou o mercado de consoles, criando uma hegemonia neste quesito durante anos. Sua concorrente Sega entra em 1986 no mercado com o console Master System. Mas, com o domínio da Nintendo no mercado, várias soft houses deram preferência para produzir jogos para o console japonês. Na década de 90, a Nintendo continuava a estender sua hegemonia no mercado de consoles, então a lança Sega o concorrente direto do Super Nintendo, o Mega Drive, com tecnologia de 16 bits. E claro, lançando o clássico jogo Sonic the Hedgehog, o famoso ouriço azul apressado, criado para mostrar a capacidade do console Mega Drive em processar informações rapidamente. Além de cativar o público jovem, a Sega ganhou assim o seu maior mascote. Em 1994, a Sony entra no mercado com o PlayStation, que inicialmente era um projeto em conjunto com a Nintendo, onde o PlayStation era um leitor de CD-ROM para o Super Nintendo, o SNES CD. Porém, durante as negociações para seu lançamento, as empresas romperam um acordo, mas o engenheiro Kim Kutanagi convenceu os executivos da Sony a continuar o projeto, e assim nasce a Sony Computer Entertainment, com o objetivo de lançar outro console no mercado, o PlayStation. Assim então a maior rival da Nintendo, que superou até mesmo a Sega. Os maiores concorrentes do PlayStation eram o Nintendo 64 e o Sega Saturn. No fim de 90, a Nintendo começa a investir em consoles portáteis, em cores, lançando o Game Boy Color. O console do Game Boy ficou muito popular com o lançamento da série Pokémon. E para a virada do século, surgiu a sexta geração dos consoles, a dos 128 bits, começando com a Sega Dreamcast, que seria o predecessor do PlayStation 2, GameCube e Xbox. O Dreamcast foi o último console da Sega, marcando o fim de 18 anos de mercado de consoles. O lançamento do PlayStation 2 continua o legado da Sony no mercado, agora com tecnologia de rodar jogos em DVD. Em 2001, a Nintendo lança seu GameCube, que infelizmente foi um fracasso comercial, vendendo apenas 20 milhões de unidades. Ainda em 2001, temos a Microsoft entrando no mercado com o Xbox, que além de tecnologia de DVD, continha um HD para salvar jogos e músicas, chegando no segundo lugar do mercado com alguns jogos exclusivos, como a série Halo. A Nintendo tenta manter sua soberania, investindo nos consoles portáteis como o Game Boy Advance e, em 2004, lançando o Nintendo DS com tela touchscreen. No mesmo ano, a Sony lança o primeiro PSP com capacidade de rodar filmes, músicas, além de jogos. A Microsoft abriu a sétima geração em 2005 com o Xbox 360 e posteriormente em 2006 a Nintendo lança o Nintendo Wii e a Sony o PlayStation 3, que introduziu a tecnologia Blu-ray nos consoles. Bom, e como todos sabemos, as empresas Sony, Microsoft e Nintendo
vem tentando obter cada vez mais jogos exclusivos para atrair mais e mais gamers ao redor do mundo, através de seus mais modernos consoles e aplicação das mais variadas e precisas tecnologias. Hoje vivenciamos ainda a 8ª geração dos consoles, com o PlayStation 4 e Xbox One. A Nintendo lança em 2017 o console híbrido Nintendo Switch, para não perder sua presença no mercado e lembrar aos gamers: oi, eu ainda tô aqui, beleza? Bom pessoal, eu vou ficando por aqui e eu espero que tenham gostado desse nosso primeiro episódio do podcast. E aguardem, pois teremos mais assuntos legais semanalmente. Um grande abraço do Carlão e até a próxima!